Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, nossa primeira aula da semana, tá bom? Nossa primeira aula da semana, vamos estudar a disciplina de gramática, tá certo? Como nós já sabemos, nosso calendário, nossa primeira aula é a nossa aula de gramática, certo? Então, vamos continuar o assunto que estávamos falando sobre os tipos de sujeito que tem aí no livro de vocês, para finalizarmos o capítulo 5 e iniciarmos finalmente o capítulo 6, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou colocar meu cabeçalho aqui, o nosso cabeçalho, e peço que vocês abram seus livros na página 93, tá bom? Lembrando que o conteúdo das avaliações também, ele já foi postado no Class App, tá bom? Então, eu aconselho que vocês... só um minuto, pessoal. Ligou. Você ligou. Aconselho que vocês olhem lá no Class App, pois todo o conteúdo da avaliação está presente lá, tá bom? Para que vocês possam rever os conteúdos, dar uma refrescada na memória e lembrar e consultar no caderno de vocês antes do início das provas qualquer informação importante. Lembrando que durante a prova vocês não podem utilizar o caderno, tá bom? Então é de inteira responsabilidade de vocês realizarem a prova sem nenhum tipo de consulta. Certo, gente? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui para darmos início à aula, tá bom? Só um minutinho. Pronto, pessoal. Então, página 93, temos aí tipos de sujeito, tá bom? Sujeito e predicado. A gente já leu essa aqui, já expliquei para vocês que o sujeito é responsável por realizar a ação. Ele é quem conjuga o verbo, tá bom? Aí temos alguns exemplos aqui. Você percebeu que todos os termos que ocupam o lugar A, etc., sujeito é o termo da oração que determina a flexão do verbo. Pronto. Vamos agora para a página 94. Na página 94, ele mostra alguns exemplos para nós aqui da presença do sujeito. Qual é o sujeito, tá bom? Onde ele está? Aí temos aí, a campainha está tocando. Aí podemos reestruturar e colocar ela está tocando. Tá bom? Pronto. Aí, agora, no finalzinho, a gente vai trabalhar aí já a expressão substantiva, tá bom? Aí a gente vai ver também quais são os outros termos gramaticais, as outras classes gramaticais que podem, tanto gramaticais quanto sintáticas, que podem exercer a função de sujeito, tá bom? Ou seja, quais são os outros termos no português que conseguem também exercer essa função de sujeito em uma oração. Aí temos aqui pronomes substantivos, numerais, oração, verbo, na página 96, cadê?
Pronto. E temos aí os tipos de sujeito, beleza? Esses dois serão os nossos assuntos de hoje, da nossa aula. Vamos começar explicando para vocês quais são os outros termos que podem exercer a função de sujeito, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Quais termos podem exercer? Pronto. As 4 estrofes. Pronto. Então, quais termos podem exercer a função de sujeito em uma oração? Primeiro, a gente tem aí o substantivo, né? Que é o principal. Substantivo. Substantivo é o principal termo que exerce a função de sujeito. Tá bom? Pode ser qualquer substantivo. Caixa, menino, bola, homem, mulher, enfim. Qualquer substantivo ele pode exercer a função de sujeito. Exemplo. A bola derrubou o menino. E aqui temos o nosso sujeito. A bola derrubou o menino. Qual é o outro termo que também pode exercer a função de sujeito? Temos aí orações. Como assim, professor? Orações. Isso, pessoal. Orações também podem exercer a função de sujeito. Normalmente, orações subordinadas, que iniciam aí com uma conjunção subordinativa, tá bom? Aí a gente tem aí, por exemplo, quem gosta de futebol não gosta de... Não gosta de... tênis. Pronto. Quem gosta de futebol não gosta de tênis. Então, a gente tem aqui, ó, sujeito que é da oração principal. Quem gosta de futebol. Bom? Ou seja, temos aí uma oração exercendo a função de um sujeito. É uma oração dentro de outra oração. Porque isso aqui tudo, ó, tudo isso aqui, ó, é uma oração. Beleza? Tudo isso aqui é uma oração. Então, a gente tem uma oração dentro de outra oração. Tá? Quem gosta de futebol, sujeito, não gosta de tênis. Olha o verbo aqui, ó. Não gosta de tênis. E dentro da oração, a gente também tem um verbo, o verbo gostar. Bom? Então, orações, elas também podem exercer a função de sujeito. Pronto. Quais outros termos podem exercer a função de sujeito? O verbo, pessoal. Como assim, professor? O verbo pode ser um sujeito, é? Sim, pessoal. Um verbo no infinitivo, ele também pode servir como sujeito. Ele também pode exercer a função de sujeito, função subjetiva. Como é que vai ficar isso aí, professor? Ó, por exemplo, fumar causa câncer. Pronto. Fumar causa câncer. Aí é só vocês se perguntarem, qual é o verbo aí? O verbo é causar, né? Bom, para existir um verbo, como eu já falei para vocês, precisa existir o quê? Precisa existir um sujeito, ou seja, precisa ter alguém que vá realizar aquela ação, a ação de causar alguma coisa, tá bom? E qual é o verbo que está causando alguma coisa aí? O verbo que está causando é o verbo fumar, tá bom? É o sujeito que está realizando a ação de causar, ou seja, quando você fuma, causa câncer. É isso que ele quis dizer. Então, a gente tem aqui o sujeito, que é fumar, e o verbo causar. Ou seja, o verbo causa, né, que vem de causar, está sendo conjugado pelo o sujeito fumar, que é outro verbo, entendeu? Então, verbos, eles também podem exercer a função de sujeito, tá bom? Eles podem exercer a função de sujeito.
Pronto, fumar causa câncer. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, substantivo, oração e verbo. Professor, o que mais pode exercer a função de sujeito no português? Os numerais, tá? Numerais também podem exercer a função de sujeito, tá bom? Como assim, professor? Numerais podem exercer a função do sujeito. Quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5 também pode servir como sujeito? Sim, pessoal. Os numerais eles também servem como sujeito. Eles também podem exercer a função de um sujeito, tá bom? Por exemplo, 2 conseguiram fugir. 2 conseguiram fugir. Claro que quando usamos o numeral, os numerais, pessoal, estamos abreviando aí o outro, tá? No caso, 2 conseguiram fugir, mas esse 2 aí, ele está se referindo a alguma coisa. Por exemplo, 2 bandidos. Os bandidos conseguiram fugir, tá bom? Então, quando a gente usa o numeral como sujeito, a gente está abreviando, tá bom? A sua forma. Então, aqui, ó, ao invés de você falar 2 bandidos conseguiram fugir, bandidos já está subentendido, né, pelo texto, então a gente bota 2. 2 conseguiram fugir. E aí a gente consegue formar aí o sujeito a partir do numeral, tá bom? Pronto, 2 conseguiram fugir. Muito bem, pessoal. Aí a gente também tem, por último, os sujeitos pronominais. Tá? Sujeitos pronominais. Pronomes. Pronomes também podem, e na maioria das vezes são os mais comuns tipos de sujeito. Tá bom? Os pronomes a gente tem aí ele, ela, nós, vocês, etc. Tá? Esses aí também podem exercer a função de sujeitos. Tá bom? Aí a gente tem aí, por exemplo, ele achou um atalho. Ele achou um atalho. Tá bom? Qual é o verbo aí, pessoal? O verbo é o verbo achar, né? No passado, achou. Ele achou um atalho. Então, nesse caso aí, quem é que foi que achou o atalho? Ele, né? Ele foi quem achou o atalho. Portanto, ele é o sujeito. Beleza? Ele é o sujeito. Então, vamos aqui destacar ele, né? Ele achou um atalho. Beleza, pessoal? Então, ó, 5 outras classes gramaticais que podem exercer a função de sujeito. O substantivo, as orações, o verbo, numerais e pronomes. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a página 96. Então, página 96. Não, na verdade, 95, essa página 95. Acompanhe a leitura comigo. O sujeito, em geral, apresenta um núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra seu significado básico. Em regra, o núcleo do sujeito tem valor substantivo. Assim, nos 3 últimos exemplos acima, dizemos que o sujeito não é exatamente um numeral, uma oração ou um verbo. Dizemos que o sujeito é um numeral, dizemos que o sujeito é um numeral, uma oração ou um verbo que funciona como substantivo. Por isso, ele pode ser substituído por pronomes. Tá bom?
Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos um sujeito simples, como, por exemplo, eles são espécies diferentes. Já quando possui mais de um núcleo, temos um sujeito composto, como, por exemplo, égua e jumento são espécies diferentes. Apesar de comum nas gramáticas, essa distinção não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural, pois essa informação determina a flexão do verbo, no singular ou no plural, para acompanhá-lo. Está difícil? Não se preocupe. Isso é fácil. É como na matemática. Veja. Olha, a matemática é tão fácil, né, gente? Aí temos aí singular mais singular é igual a plural. Por exemplo, cavalo e zebra são animais do mesmo gênero. No capítulo 4, vimos que o período é uma frase formalmente completa, pois possui todos os elementos necessários à sua compreensão, inclusive o verbo. Comumente, dizemos que o período apresenta dois componentes fundamentais, que é o sujeito e o predicado. Se você já sabe identificar o sujeito, sabe também identificar o predicado. De forma bem resumida, dizemos que o predicado é todo o período, sendo excluído o sujeito. Veja. Então, a companhia está tocando. Aí a gente vai trabalhar aí os tipos de sujeito. Essa parte aqui do predicado a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Pronto, primeiro vamos resumir aqui sujeito simples e sujeito composto, tá bom? Basicamente, pessoal, sujeito simples é sujeito singular. Sujeito composto, sujeito plural, tá? Por exemplo, Ana gosta de palmito. Nossa, odeio palmito. Ana e Jorge gostam de palmito. Pronto. Vejam a diferença aí. Por que é tão importante que vocês entendam que é sujeito simples e sujeito composto? Por quê? Sujeito simples, a gente tem o sujeito no singular. Então, a conjugação do verbo ela é específica. Já o sujeito composto é um sujeito no plural, ou seja, dois sujeitos, Ana e Jorge. E a conjugação ela também vem no plural, ela também segue uma conjugação diferente. Então, Ana gosta de palmito, Ana e Jorge gostam de palmito. Tá bom? Então, a gente percebe aí que houve uma diferença na conjugação verbal devido à quantidade de sujeitos presentes. No primeiro, a gente só tem um sujeito, no segundo, a gente tem dois, portanto, são sujeitos compostos, beleza? Então, essa questão do sujeito simples, sujeito composto, isso aí não é grande coisa, como vocês estão vendo. É apenas a diferença entre singular e plural. Mas isso aí vai afetar diretamente a conjugação verbal. Por isso, cuidado para vocês não errarem, tá bom? Cuidado para vocês não errarem, porque se vocês errarem, vocês vão comprometer a conjugação do verbo. E vocês errando a conjugação do verbo, vai ficar agramatical. Por exemplo, Ana e Jorge gostam de palmito. Não. Tem dois sujeitos. Ana e Jorge gostam de palmito. Então, são duas pessoas. Beleza, pessoal? Vamos agora aqui para os tipos de sujeito presentes aí na página 97. Vamos lá? Agora vamos trabalhar os tipos de sujeito. Vou colocar aqui. Tipos de sujeito. Sujeito determinado, sujeito indeterminado, sujeito desinicial, sujeito oracional e oração sem sujeito. Todos esses sujeitos aqui são esses aqui, ó, o que a gente acabou de explicar para vocês. É apenas um nome que a gente atribui a eles, tá bom? Então vamos ver isso agora.
Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Tipos de sujeito, sujeito determinado. Ó, de acordo aqui com o nosso livro, pessoal, o sujeito determinado é um sujeito explícito na estrutura do período, tá bom? Todos os exemplos que vimos agora, neste capítulo, apresentam um sujeito determinado. Ou seja, pessoal, é aquele sujeito que ele está presente na oração. A gente vai ver que é possível, professor, ter um sujeito que está lá, mas não está presente? Sim, é possível termos um sujeito que está na oração, mas ele não está presente na oração. Ao mesmo tempo que está, ele também não está. É o que a gente chama de sujeito indeterminado, tá bom? Então, sujeito determinado é aquele sujeito que está presente na oração. Explicitamente. Beleza? Sujeito indeterminado. Agora vamos para o sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, pessoal, por sua vez, é aquele sujeito que não está explícito na oração. Olha o que aqui diz nosso livro. Assim, dizemos que existe um termo que funciona como sujeito, mas ele não se apresenta claramente na estrutura do período. Ou seja, não se pode identificar esse sujeito. Em um contexto denotativo, a indeterminação do sujeito só ocorre com verbos que expressam ações realizadas por humanos. Observe, aí a gente tem aí. O sujeito indeterminado é aquele que não está visível no texto. Bom, aquele que não está visível no texto. Portanto, implícito. Qual é um exemplo? Por exemplo, chamaram a polícia. Bom, a gente tem aqui o verbo chamar. Chamaram, mas quem foi que chamou? A gente sabe que foi alguma pessoa, mas essa pessoa não se identificou. Chamaram a polícia. Uma coisa interessante é que os sujeitos determinados, na maioria das vezes, eles vêm sempre no plural. Chamaram a polícia. Sim, mas quem chamou? Ninguém sabe. Tá? E a gente tem agora o sujeito desinencial. Sujeito desinencial, pessoal, é aquele sujeito que é representado pelo verbo. Bom? Perdão. A desinência verbal. Tá bom? Como assim? Pela desinência verbal. Ele é apresentado com a conjugação do verbo. Por exemplo, se eu falar assim, gosto de você. Quem é que gosta? Eu. Por quê? Como é que você sabe que é eu? Podia ser ele gosta de você, nós gostamos de você. Como é que eu sei que é eu gosto? Por causa da conjugação verbal. Tá bom? A conjugação verbal aqui, ó, do verbo gostar, ela me permite dizer que eu gosto sem que eu precise colocar o eu. Tá bom? Então fica gosto de você. Quem gosta? Eu gosto. Agora, se eu colocar assim, gostamos de você. Quem é que gosta? Nós, porque a conjugação do verbo gostar com nós é gostamos. Entendeu? Então, isso é o sujeito desinencial. É aquele que é representado pela conjugação do verbo. Aí, no caso, aqui seria nós. Nós gostamos de você. Tá bom? Muito bem. E agora a gente vai para sujeito oracional. Tá bom? Sujeito oracional. Sujeito oracional, como eu já expliquei para vocês, é aquele sujeito que é representado por uma oração. Ou seja, quando a oração exerce a função do sujeito. Exemplo. Quem mora no interior gosta de comer paçoca. Quem mora no interior gosta de comer paçoca. Então, aí a gente tem um exemplo de um sujeito oracional. Tá? Quem é o sujeito aí? Quem mora no interior. É o nosso sujeito oracional. Tá bom? E por último, para finalizarmos aqui, a gente tem a oração sem sujeito. Tá bom?
Normalmente, a oração sem sujeitos, elas são realizadas com verbos de natureza, tá bom? Como, por exemplo, verbo chover, verbos impessoais, tá? Orações realizadas com verbos impessoais. Por exemplo, choveu ontem de noite. Tá, a gente tem um verbo chover, mas quem foi que choveu? Ninguém, porque o verbo chover é um verbo impessoal, ele não leva sujeito. Tá bom, gente? Bom, então esses aqui são os tipos de sujeito, beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles através das atividades na página 101, 102, 103, 104, 105. Próxima aula, vamos trabalhar apenas as atividades do livro, para podermos finalizarmos o capítulo 5. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Classe 7, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.